Olá, pessoal, eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre obesidade, sobre sobrepeso, quando que a gente vai usar um alimento light, quando que eu vou usar um alimento coadjuvante, vou passar algumas dicas, porque afinal de contas, o sucesso no tratamento da obesidade não é uma coisa muito fácil de se atingir. Então, eu vou falar também, por conta disso, sobre como prevenir a obesidade, que é ainda um pouquinho mais fácil do que tratar essa doença tão importante. Sempre temos que começar falando da definição, não tem como a gente fugir, e a definição traz para a gente muitas informações importantes. Então, afinal de contas, o que é a obesidade? A obesidade, gente, nada mais é que um acúmulo excessivo de gordura em áreas de depósito do corpo. Isso acontece decorrente do quê? Da alteração no balanço energético, onde nós vamos ter aí o quê? Uma ingestão calórica maior do que o gasto energético. Então, é esse desbalanço que vai levar ao acúmulo da gordura. Mas será que qualquer acúmulo de gordura é um problema? O que é a tal da obesidade? A obesidade, gente, a gente caracteriza principalmente quando esse excesso de gordura ele é suficiente para prejudicar as funções fisiológicas, a saúde e o bem-estar do animal. Olha essa paciente, ela nem consegue se levantar para beber água. Isso mostra claramente perda de funções, então a paciente não consegue se locomover adequadamente, realmente não está saudável e não tem bem-estar, porque ela não consegue nem ao menos chegar facilmente até a água, tá? Então, essa situação é considerada, sim, obesidade, um acúmulo excessivo que prejudica a saúde do paciente. E o que vai acontecer, gente, com o acúmulo de gordura, conforme o paciente vai acumulando gordura? O tecido adiposo, aqui esquematizado à esquerda, ele está mostrando que o tecido adiposo, as células adiposas, ela é um grande tecido endócrino. É o maior tecido endócrino que nós temos no nosso corpo é o tecido adiposo. E o tecido adiposo produz várias substâncias, produz hormônios, produz citocinas, produz adiponectina, produz hormônios e interleucinas que têm um efeito na homeostase metabólica e imunológica. Em situações do paciente sadio, no adipócito normal, o tecido adiposo tem um efeito anti-inflamatório. A partir do momento que eu tenho uma hipernutrição, um equilíbrio energético positivo, esse tecido vai passar por algumas transformações e modificações, por exemplo, o aumento óbvio aí do tamanho do adipócito, mas também a função desse tecido vai se modificar bastante, que ao invés dele ser um tecido anti-inflamatório, como acontece no paciente normal, no paciente sadio, ele passa a ser um tecido pró-inflamatório. Ele começa a produzir interleucinas inflamatórias, as mais conhecidas são as interleucinas 6 e o TNF-alfa. E essa produção excessiva dessas interleucinas, dessas citocinas pró-inflamatórias, que vai levar a uma série de doenças descritas dentro da síndrome obesidade. Quais são essas doenças aí, que nós vamos ter mais frequentemente no paciente obeso? Quadros dermatológicos, problemas ortopédicos, não só pelo efeito mecânico, mas pelo efeito desse aumento dessas interleucinas inflamatórias. O câncer, as neoplasias são mais frequentes no paciente obeso, as lesões metabólicas, quadros respiratórios, doenças renais. Então, de uma forma geral, o que a gente vai ter? De novo, uma diminuição na qualidade e na expectativa de vida desse paciente. Tudo isso por conta do excesso de peso e por isso, sim, a obesidade é considerada uma doença também nos animais, nos cães e nos gatos. Eu gosto bastante de mostrar essa foto porque a gente tem aqui, essa foto faz parte de um estudo, de uma publicação, do estudo de longevidade, que foi realizado um estudo clássico, mais conhecido e bastante atual ainda para a gente. Ele já foi realizado há muitos anos, mas ele é atual no seu conhecimento, no seu conteúdo. Os animais foram divididos em 2 grupos, eram labradores, um grupo desde filhote, com os irmãos pareados, os irmãos de ninhada, da mesma ninhada. Um grupo comia alimentação controlada e o outro grupo comia ração à vontade.
E aí a gente tem fotografado o mesmo exemplar, o mesmo animal, com 6, 8, 10 e 12 anos, do grupo alimentação controlada. E aqui, o irmãozinho de ninhada desse daqui de cima, né? Esse de baixo aqui, o irmãozinho de ninhada também fotografado aos 6, 8, 10 e 12 anos. E claramente a gente vê que o paciente com alimentação controlada tem um aspecto mais saudável e parece, pela foto, a gente já consegue perceber que ele tem um aspecto mais jovial quando comparado com o irmão de ninhada. Então, o paciente obeso, ele envelhece mais rápido, ele fica mais doente, ele envelhece mais, ele vive menos. Claramente, a gente consegue observar nessa foto. Então, fazendo uma lista aqui das consequências da obesidade. Distocia, intolerância ao calor, intolerância ao exercício, imunossupressão. Então, esses cães, eles têm mais infecção urinária, infecção de pele, doenças cardiovasculares, sobrecarga no coração, dificuldade respiratória, doenças articulares, doenças ortopédicas degenerativas. Se a gente radiografar um cão obeso inteiro, com certeza absoluta, nós vamos encontrar ao menos, uma lesão articular, tá? Então, olha só como compromete a qualidade de vida desses pacientes. As dermatopatias são mais frequentes nos gordinhos, até uma colega dermato uma vez disse brincando, Alessandra, você rouba os meus pacientes. Eu falei, gente, como é que eu roubo os seus pacientes? Tipo, eu não tenho menor afinidade com dermato, como assim? Eu nunca prescrevo nada para o paciente dermatopata. Ela falou, porque depois que você emagrece, a dermatopatia desaparece. E de fato, né, as dermatopatias são mais frequentes nos obesos, a hiperlipidemia, entra aí a hipertrigliceridemia e a hipercolesterolemia, resistência insulínica, esses pacientes vão apresentar. Complicações anestésicas é mais difícil, é mais complicado, tem maior risco anestésico o paciente obeso. Tumores e a dificuldade respiratória. Então, a lista é bastante grande das complicações que o paciente obeso vai apresentar. Ok, Alessandra, eu sei que a obesidade é uma doença, então isso é importante dizer que ela é uma doença, é a desordem metabólica, é a desordem nutricional mais frequente que nós temos hoje na rotina dos pets, traz diminuição da expectativa e da qualidade de vida. Mas por que isso acontece? Quais são os fatores de risco? Quais são os fatores predisponentes para que isso aconteça? Então, a listinha também não é muito pequena. Então, vamos lá. O sedentarismo. Então, os nossos animais hoje são bastante sedentários. Pós-pandemia, parece que isso se intensificou, porque muitos tutores adquiriram cães durante o período de pandemia e ficaram confinados, e hoje os nossos pacientes da endócrina, né, os gordinhos, eles não têm o hábito de sair na rua para passear, alguns não gostam, alguns se assustam muito. Então, o sedentarismo, ele é um fator de risco importante, porque a falta de exercício aí vai fazer o quê? Vai fazer com que o gasto energético desse paciente seja menor. Então, eles não estão se exercitando. Outro fator de risco, gente, é a genética. Nós temos algumas raças, são cães poupadores de energia. Por exemplo, um exemplo clássico aqui é o labrador, tá? O labrador, o beagle, o cocker são raças poupadores de energia, com baixo gasto energético basal. E no caso do labrador, a gente ainda tem um agravante. Então, esse trabalho mostrou o quê? Que o labrador, ele tem uma mutação no gene da PONC, e esse gene está relacionado aí ao controle de peso e apetite. Então, esses cães, sabidamente, têm maior predisposição ao desenvolvimento de obesidade. Então, se eu tenho uma raça que sabidamente tem maior risco de desenvolvimento de obesidade, nós, como veterinários, precisamos, então, logo nas primeiras consultas, nas primeiras avaliações desse paciente, quando ainda é filhote, passar todas as orientações para o tutor. Na verdade, a gente precisa fazer isso sempre. Mas no caso do labrador, por exemplo, a gente tem que nós precisamos ser ainda mais enfáticos e insistir e falar muito e alertar e controlar, porque essas raças realmente têm maior predisposição. Outro fator de risco, o perfil do tutor. Então, hoje, alguns estudos mostram que pessoas idosas têm mais animais idosos, tá? Tutores obesos, tutores idosos. Então, pacientes obesos, geralmente, né, os estudos mostram que
essa obesidade está correlacionada a tutores obesos e a tutores idosos. Né? Olha só o perfil dessa tutora, né? Ela não acha que o paciente dela, que o cachorro dela está obeso, tá? Isso a gente vê nos trabalhos internacionais e a gente viu também isso num trabalho que foi realizado no estudo de prevalência com o pessoal lá da USP, sobre a orientação do professor Márcio Boneto, sobre a prevalência de obesidade na cidade de São Paulo. Né? Então, o que eles viram? Um número grande de animais obesos e o que aconteceu nesse estudo de prevalência aí? Qual a correlação da obesidade e o que eles viram? Eles viram que havia uma correlação positiva entre o score de condição corporal e a administração de snacks, muitos snacks, né? Então, tutores que superalimentam os seus animais. Além disso, houve uma correlação também positiva entre a idade do tutor e a obesidade. Então, o que a gente viu? Quem tinha maior score de condição corporal, os cães que tinham maior condição de score corporal, eles estavam com excesso de consumo alimentar, né? Isso está relacionado realmente do excesso de alimentação, a presença de idosos, e aparece aqui um outro fator de predisponente, um fator de risco, que é a castração. Então, as fêmeas castradas eram um grupo majoritário acima do peso, tá? Mostrando aí as correlações, fatores de risco: idoso, superalimentação, uso de petiscos e fêmeas castradas. As dietas palatáveis, gente, elas também têm um fator aí importante, né? Então, quanto mais a gente fornece para o paciente, para o animal, para o pet, para o cão, mais ele come. Então, nós precisamos fazer essa orientação nutricional para os nossos pacientes, para os tutores, porque senão eles vão superalimentar os nossos pacientes e eles vão comer, porque as dietas são altamente palatáveis, né? Então, olha só esse tutor alimentando o paciente, né? Dá só ração, eu dou só ração, mas olha a quantidade de ração que ele dá para aquele paciente. Eu não dou petiscos, eu não dou guloseimas, mas eu dou uma quantidade excessiva de ração. Mais uma vez, a castração aqui, levando ao excesso de peso. Porém, gente, eu costumo brincar, não é porque o paciente foi castrado que ele ganha um vale possibilidade, vale permissão para ganhar peso. Isso significa, gente, que a gente precisa, para esse paciente, fazer uma orientação nutricional adequada, porque a gente adicionou mais um fator de risco na vida desse paciente. Então, é a lenda urbana de que todo cão castrado pode ser obeso. Não é verdade. A gente sabe que a castração é um fator de risco. E aí ele precisa de uma nova orientação nutricional. E aí, gente, o último consenso de nutrição trouxe para a gente uma informação bastante importante. A orientação é que nós veterinários, possamos logo de cara trabalhar na prevenção. Então, assim, castrei meu paciente, castrei o meu cão, castrei o meu gato da mesma forma, mas aqui a gente está falando de fórmulas, né, necessidade de energética de manutenção para os cães. Então, o que a gente vai fazer? Se eu castrar o meu paciente, eu sei que eu aumentei um fator de risco para a obesidade, que é a castração. Então, eu já vou realizar uma orientação nutricional. Então, de acordo com o último consenso de nutrição, já se indica a restrição calórica imediatamente no pós-castração. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai calcular a necessidade de energética de manutenção, então, no geral, a gente podemos usar, né, a fórmula de necessidade energética de manutenção para cães ativos. E aí, nesse caso, a gente estaria usando aqui 130 vezes o peso do paciente elevado a 0,75. A gente vai ter a quantidade de calorias que a gente deve administrar para o paciente por dia. Então, suponhamos que o meu paciente esteja comendo exatamente isso. O meu cão de 10 quilos esteja comendo 731 quilocalorias por dia. E de onde saiu esse cálculo aqui? Dessa forma. Então, esse paciente estava comendo exatamente isso antes da castração. Pós-castração, automaticamente, a gente deve fazer uma outra orientação nutricional. E qual que é a recomendação do consenso de nutrição? É que automaticamente a gente passe a utilizar a fórmula de necessidade energética de manutenção para cães inativos.
tá? Mesmo que aquele cão que você está atendendo, ele seja um cão considerado como um cão ativo, ok? E aí a gente vai fazer o quê? 95 vezes o peso corpóreo do paciente, que é 10 quilos, elevado a 0,75. Então, automaticamente, pelo simples fato do paciente ser submetido a uma castração, ele vai de 731 quilocalorias de necessidade energética de manutenção para 534 quilocalorias. E aqui eu tenho um exemplo com relação ao alimento. Então, quando a gente vai fazer a prescrição nutricional para aquele tutor, então todo tutor deve receber uma receita com o nome da ração que você está prescrevendo e com a quantidade e como deve ser fornecido. Fracionado em 2 refeições, fracionadas em 3 refeições, então isso faz parte do nosso atendimento. E aí o que acontece? Antes da castração, esse paciente estava comendo 180 gramas por dia de ração e pós-castração ele passa a receber 132 quilocalorias, então ele teve aí uma redução de 27% na quantidade de alimento. Então isso já é uma orientação preconizada aí pelo consenso de nutrição, para a gente prevenir, né? Então aqui seria um caso de prevenção. E aí por isso que às vezes o tutor se confunde com a quantidade de alimento. Então ele já estava dando 180 gramas e ele continua dando 180 gramas. Mas isso significa que o paciente vai ganhar peso. Tá? E aí, gente, entra uma opção interessante para a gente aqui. Né? Então vamos ver. Antes da castração, o nosso paciente, aquele nosso exemplo, comia 631 quilocalorias antes da castração. E pós-castração, vamos fazer um exemplo aqui, o paciente vai passar a comer 534 quilocalorias, ok? Então vamos lá calcular agora, vamos usar aqui a ração do nosso patrocinador de hoje. Né? Então, o alimento é para cães adultos. Então vamos por um exemplo aqui, 4,2 quilocalorias. Alessandra, por que você está colocando esse exemplo? Porque eu vou dar uma dica para vocês. Ali, no slide anterior, eu já mostrei para vocês quanto que vai reduzir em calorias quando o paciente é castrado. E, consequentemente, se a gente reduz em calorias, a gente vai reduzir em quantidade de alimento. E isso pode ser um problema no nosso programa de prevenção para a obesidade, tá? Então, vamos ver. Se a gente for usar esse alimento, antes da castração, o paciente iria ingerir 174 gramas de ração por dia, ok? E pós-castração, gente? Pós-castração, ele passa a ingerir, aqui tem um errinho de digitação, 534, tá? 534 quilocalorias. Então, ele passa a ingerir um pouquinho menos do alimento, ok? Vai passar a ingerir aproximadamente 126 gramas por dia. Então, é uma redução, às vezes, pode ser considerada importante para o tutor, né? Aquela redução na quantidade de alimento. E aí tem uma grande indicação aqui do alimento light, da ração light. Porque a ração light, ela vai ter menos caloria, menos gordura, um pouco mais de fibra, às vezes até pode ter nutracêuticos que possam auxiliar nesse processo, tá? Então a gente pode trocar de um alimento comum, de uma ração comum, né, para pacientes adultos, para uma ração light. E aí qual seria a vantagem? Olha só. O paciente, ao invés de comer 126 gramas aproximadamente, ele passa a comer 150 gramas aproximadamente no pós-castração. Então, ele, antes da castração, comia 174 gramas. Se eu mantiver o mesmo tipo de alimento, ele vai comer 126 gramas. Mas se eu trocar para um alimento light, a gente consegue aumentar um pouquinho o volume da ração que esse paciente passa a comer. Então, fica aqui a dica de como a gente prevenir aí a obesidade, né, reduzir esse fator predisponente aí. Lembrando que os hormônios sexuais, gente, eles também são importantes no controle da saciedade. Então, esses pacientes, uma vez castrados, eles têm uma diminuição no gasto energético, mas eles têm uma tendência no aumento do apetite por conta da falta dos hormônios sexuais. Então, se a gente consegue aumentar o volume do alimento, maior chance da gente ter sucesso na prevenção da obesidade. Importante, gente, nós como veterinários, realizarmos uma orientação nutricional adequada. Então, primeiro, de uma forma geral, todos os cães precisam de uma orientação nutricional. E o que é uma orientação nutricional aí? Quanto o paciente deve comer, o que o paciente deve comer e de que forma deve ser administrado, tá?
E aí, o que a gente vê na rotina como um fator de risco importante é a falta de orientação nutricional para os nossos pacientes, ok? E dentro dessa orientação, é importante que o veterinário ressalte que o alimento deve ser pesado. Olha esse trabalho que interessante. Os tutores utilizaram diferentes tipos de copos medidores, né? E aqui, quanto variou a quantidade administrada utilizando cada uma das ferramentas, né? Xícaras, na verdade, xícaras diferentes, tá? Então, dependendo da quantidade que o tutor vai administrar, maior é o erro. Então, se você prescrever para o tutor, olha, utilize 1/4 de xícara, né? Dependendo da xícara que ele utilizar, olha a porcentagem de diferença entre a prescrição e o que ele administrou. Quando ele usa uma determinada xícara, nesse trabalho eles mostram diferentes xícaras ou copos medidores, né? Então, quando ele usa uma determinada xícara, quando você prescreve 1/4 daquela xícara, olha quanto que ele errou, né? É lógico que quando a gente fornece a xícara inteira, o erro, o tamanho da barra foi menor. Então, é importantíssimo que seja prescrito para o tutor a quantidade em gramas e não usando copos ou xícaras medidoras, porque aqui acontecem erros na quantidade administrada, ok? Então, isso é bastante importante, tá? Então, será que nós, veterinários, também somos o fator de risco? Eu acredito que sim, gente. Olha só nesse trabalho da doutora Cindy Adams. Ela fez uma pergunta para os veterinários. Você acredita que a obesidade é um grave problema para a população pet em geral? 95% dos veterinários disse que sim. Ok, é um resultado bastante bom, vamos dizer assim. Deixa a gente otimista, né? 4% acha que não. 1% não sabe opinar sobre o assunto. Ok. Mas aí, quando a gente faz uma segunda pergunta, é tão importante a ponto de você conversar sobre a obesidade com seu cliente? E aí, esses 95% que diz que a obesidade é importante, desses 95, só 85 acha que é tão importante a ponto de você conversar com o tutor. Então, embora a obesidade seja uma doença que diminui a qualidade e expectativa de vida dos pacientes, o veterinário muitas vezes não tem participação ativa na prevenção, ou mesmo no tratamento da obesidade, diagnóstico e tratamento da obesidade, porque olha, dos 95, só 89% acha que deve conversar com o tutor, tá? E no Brasil, será que esse resultado se replica? Esse resultado faz parte de um trabalho de TCC de uma aluna minha da pós, a Patrícia Beltrão, e ela fez um questionário para médicos veterinários, ela conseguiu 134 respostas, incluiu todo mundo, pessoas só graduadas, especializado, mestre, doutor, especialista, então, diferentes tipos de veterinário, né? E olha só o que ela descobriu no trabalho dela, né? Ela perguntou para os veterinários brasileiros, Brasil todo, se a obesidade é uma doença crônica. Legal, olha, 92,5% acredita que sim, 7,5% acha que não, tá? A obesidade causa inflamação? Quase 95% acha que causa inflamação. Ótimo, resultado parecido com o da Cindy. Gravidade da obesidade em cães e gatos segundo os médicos veterinários. 48,5% considera que é uma doença de alta gravidade. 45% moderada. Eu acredito que é alta gravidade, né, gente? Porque diminui a qualidade e expectativa de vida dos pacientes. Naquele estudo dos labradores, demonstrou que cães obesos vivem, em média, 2 anos a menos que o cão com peso ideal. Então, é grave. Tem um grupo aqui, 5% acha que leve. E ainda tem, 0,7% que acha que não é uma doença. Olha só os resultados. Agora, na hora do vamos ver, então todo mundo, boa parte acha que é uma doença de diferentes, do ponto de vista do veterinário, de diferentes intensidades e gravidade. E aí, qual foi o papel ativo do veterinário? Sobre a prescrição de alimento ideal e quantidade diária para animais saudáveis.
Quando que o veterinário prescreveu a dieta para o cão? Fez uma orientação nutricional. 40% só sempre faz. 38% às vezes. E ainda tem 21% dos veterinários que nunca fazem uma orientação nutricional. Olha o fator de risco aqui bastante importante, a falta de orientação nutricional. E qual a frequência que os veterinários calculam a necessidade energética dos animais doentes? Então, se você vai prescrever um alimento coadjuvante para uma ração hipoalergênica, uma ração para nefropata, faz orientação? 48% às vezes, 37% sempre, e 14% dos veterinários nunca fazem nenhum tipo de orientação nutricional. Então, esse aqui é o trabalho da Patrícia, tá? Então, gente, também tem o fator de risco veterinário. Então, a gente precisa passar a fazer orientação nutricional, que é uma ferramenta bastante importante na prevenção da obesidade. Educar o tutor é muito importante, olha só, quantos veterinários orientam o tutor, né, para identificar, ensina como é que avalia o score de condição corporal, como identificar se o seu cão está acima do peso ou não. Sempre só 43% dos veterinários fazem essa orientação para o tutor identificar como é que ele faz para identificar se o cão está ou não com o peso ideal, tá? Então, gente, a atitude, falta um pouquinho de atitude de uma rotina, não só no Brasil, mas como em todos os veterinários do mundo com relação a atitudes relacionadas à prevenção. Só 56% dos veterinários têm atitudes ativas sobre a prevenção da obesidade, né? Grau de preocupação com a obesidade dos pacientes, 29,9%, 30% só é muito preocupado. O restante é médio. Eu não sou muito preocupado com a obesidade, não. Mas deveria. Ok? Então, e agora? Como é que eu faço para fazer esse diagnóstico? Alessandra, você já me convenceu que a obesidade é uma doença, que é grave, que diminui a expectativa de vida, que diminui a qualidade de vida, que nós veterinários precisamos trabalhar como ferramenta de prevenção. Como é que eu faço o diagnóstico? Alessandra, mas diagnóstico é fácil, né? Diagnóstico é óbvio, né? Você acha que a gente tem dúvida que esse paciente está acima do peso? Esse diagnóstico, para a gente, é bastante óbvio que esse paciente está acima do peso. Mas será que são só os veterinários que precisam fazer esse diagnóstico? Ou, para a gente ter um trabalho efetivo, tanto na prevenção quanto no tratamento, o tutor precisa também fazer esse diagnóstico. Ele tem que estar convencido que o cão está acima do peso. E os trabalhos mostram que o tutor tem dificuldade nessa percepção. Então, esse diagnóstico não é só para o médico veterinário, mas sim para o tutor. Ele precisa saber identificar que o paciente, que o cão dele está acima do peso, inclusive para que ele possa levar ao veterinário para realizar o tratamento, tá? E também, a partir do momento que esse paciente chega no nosso consultório para uma avaliação anual, para as vacinas anuais, a gente tem que ensinar o tutor a fazer essa avaliação do score de condição corporal e convencê-lo de que o paciente está acima do peso, tá? Isso é bastante importante, né? A maior parte dos tutores não acreditam que o seu cão está acima do peso. Então, olha esse veterinário conversando com a tutora. Agora você acredita quando eu digo que o Rex deveria iniciar uma dieta? Então, chegou na condição máxima aqui, mórbida, de obesidade, para a gente iniciar a dieta. Não é, a gente poderia ter iniciado antes. Com relação ao score, avaliação do score de condição corporal, gente, também é importante destacar que o sobrepeso, que é o score 6, na escala de 9, então o peso ideal, a gente vai falar um pouquinho à frente dessa apresentação sobre o score de condição corporal. O score 6, que é o sobrepeso, ele é subdiagnosticado pelos médicos veterinários também, tá? Então, a obesidade mórbida, vamos dizer assim, esse paciente que tem score 9, ele é óbvio para todo mundo. Talvez seja para o tutor também, mas às vezes nem sempre, como mostra essa figurinha aqui para vocês. Então, talvez nem sempre. Mas o sobrepeso, ele também não pode ser negligenciado, porque o paciente que tem sobrepeso hoje,
é o obeso score 8, 9 de amanhã. O que é a melhor ferramenta diagnóstica, né? Então, é o aparelho de DEXA, absormetria com raio-x de dupla energia, porque aí ele vai te mostrar a porcentagem de gordura, porcentagem de massa magra, massa gorda. É um recurso limitado pelo alto custo do aparelho, tá? Então, a gente não tem hoje na medicina veterinária no Brasil, tá? Fora do Brasil, sim, existem centros de obesidade que têm o DEXA fora do Brasil, na veterinária, mas no Brasil a gente não tem, tá? Outra limitante que a gente precisa anestesiar o paciente para fazer o exame, tá? Então, são 2 limitantes aí. Alessandra, então, como é que eu faço? Né? E aí, gente, o score de condição corporal. Não tem por onde escapar. E o score de condição corporal, então aqui é um sistema de escala que vai do 1 ao 9, ele é bastante interessante porque existem trabalhos mostrando que os tutores, eles aceitam melhor, quando você fala que o paciente está obeso, quando você utiliza o score de condição corporal. E o que é isso, então? Então, esse método foi validado, tem uma boa correlação com os resultados do aparelho de DEXA, é um método baseado na inspeção e palpação de depósitos de gordura, específicos de depósitos de gordura. O que a gente vai avaliar? A região das costelas, do gradil costal. Então, ó, o score ideal, que é o 4 e 5, as costelas são facilmente palpáveis, com mínima cobertura de gordura, tá? Visto de cima, a gente consegue observar a cintura, tá? E de lado, a gente consegue observar a reentrância abdominal. Então, o tórax, ele tem mais baixo que o abdômen. A gente tem o abdômen retraído, tá? Então, esse é o score ideal. 3, 2 e 1, o paciente está abaixo do peso. E 6, 7, 8 e 9, o paciente está acima do peso. Quanto mais gordura estiver acumulada na região do gradil costal, se o paciente deixar de apresentar a cintura, a gente começa a graduar a intensidade de obesidade. Cada número depois do 5, então se o paciente tem um score 6, ele tem que perder 10%. 10% para cada número acima do score 5. Se o paciente tem um score 7 pela minha avaliação. No score 7 ele tem que perder 20% do peso atual. Score 8, 30% do peso atual. E score 9, o paciente tem que perder 40% do peso atual. Então, os estudos mostram que a avaliação de score de condição corporal auxilia os tutores no diagnóstico da obesidade. Ok? Então, vamos todo mundo palpando as costelas e observando se o paciente apresenta ou não cintura. Tá? E a reentrância abdominal. É lógico, gente, que não existe uma ferramenta milagrosa onde a gente vai ter 100% de sucesso com todos os tutores, tá? Então, olha essa figurinha aqui de novo, né? Doutora, olha, eu consigo palpar as costelas. Então, você mostrou o score de condição corporal do tutor, explicou, e esse tutor acha que ele consegue palpar as costelas e que assim o paciente está com o score ideal, tá? Então, existe uma dificuldade em identificar o score de condição corpórea dos animais, tá? Isso é fato. Há uma discordância entre a avaliação que nós fazemos e que os tutores fazem, porém, mesmo assim, eles aceitam melhor o diagnóstico de obesidade quando você usa a escala de condição corporal. Esse aqui é um estudo também do grupo do professor Márcio Bruneto, da USP, tá? Esse trabalho é do professor Fábio Alves Teixeira. Foi realizado aí uma comparação entre a percepção do score de condição corporal do veterinário com o score de condição corporal do tutor, né? Então, olha só, a barra cinza é quando houve uma superestimação da escala, e a barra preta quando ele, na verdade, subestimou a escala de score de condição corporal, tá? Então, a gente percebe o quê? O score ideal é 4 e 5, tá? Que, conforme vai aumentando o score de condição corporal, gente, os tutores tendem a subestimar o score.
Isso quer dizer o quê? Eu como veterinário na escala de score, eu falei que o paciente tinha um score 9, o tutor vai dizer que tem um score 7, score 8, então é aquilo que eu falei para vocês. Cães com peso ideal, o tutor vai achar que o paciente tem um score menor. Então, o paciente tem um score ideal, o tutor vai achar que ele está magro, tá? Porque aqui, quando ele está com score bom, ele vai subestimar o score, né? Então, quando o paciente está com o score ideal, ele acha, olha só, está subestimando que o paciente está abaixo do peso. E quem tem um cão gordinho tende a achar que o paciente está abaixo do peso. Então, quanto mais gordinho está o paciente, o tutor acha que ele vai subestimar, ele acha que não está. E quem que está com o peso ideal, ele vai achar que está abaixo do peso. Então, tem essa dificuldade na percepção do score de condição corporal, tá? A escala de condição corporal, gente, ela tem um seu grau de subjetividade, mas na prática ela é uma ferramenta muito importante. Algumas raças são mais difíceis da gente avaliar o score de condição corporal. Então, por exemplo, alguns pesquisadores, alguns grupos estão trabalhando na criação de algumas escalas específicas para determinadas raças. Por exemplo, essa escala aqui, olha, onde eles tem uma proposta de score de condição corporal para Pug, que é uma raça um pouquinho mais difícil da gente avaliar o score de condição corporal, tá? E aí ele ainda faz uma proposta nesse trabalho de uma escala para macho e uma escala para fêmea. Então, Alessandra, em resumo, com relação ao diagnóstico da obesidade, qual que é a nossa ferramenta e que é realmente efetiva? A avaliação do score de condição corporal, a escala. É uma ferramenta subjetiva? Sim, tem um grau de subjetividade, mas ela auxilia bastante. E sabemos que os tutores tendem a subestimar a escala. Então, os cães que estão com peso ideal, o tutor acha que ele está abaixo do peso, e cães com excesso de peso, ele sempre vai dar uma notinha mais baixa. Se o paciente tem score 9, ele vai falar que tem 8 ou 7. Mas já é um começo, já é uma ferramenta e vai realmente nos auxiliar nesse processo. Tratamento. Então, como é que a gente resolve esse problema? Isso é importante. Ele existe, é uma doença, temos que tratar. Por onde a gente começa? Gente, de acordo com o Congresso, o ASAVA, os Guidelines do ASAVA de 2011, né, os consensos, o 5º parâmetro vital é a avaliação nutricional, tá? E o que é a avaliação nutricional, gente? Saber o que come, quando come, em que quantidade, come, como é fornecido, quem administra o alimento, tá? E no consenso, no último consenso, o consenso mais recente de nutrição, ele fala exatamente disso, gente. Que no histórico nutricional, a gente tem que avaliar os fatores relacionados ao animal, castrado, não castrado, raça, atividade, né? Os fatores relacionados à nutrição, que tipo de alimento ele come, quanto ele come, se ele come petiscos, em que quantidade, em que situação. Os fatores relacionados ao ambiente e os fatores humanos. Então, isso tudo deve constar no histórico nutricional, para a gente entender a dinâmica da casa, entender os fatores de risco e programar como que nós vamos efetivamente tratar esses pacientes. Olha só que interessante, sobre avaliação nutricional, um trabalho da Cindy Adams também. Ela queria saber como que as questões, a forma como o veterinário faz as perguntas para o tutor, se essa forma como ele é questionado interfere na resposta durante a avaliação nutricional. Então, foi um estudo bem interessante. Então, ela acompanhou presencialmente 284 atendimentos veterinários. E aí, olha que tristeza, né? Eu mostrei o dado. Os veterinários acham que a obesidade é uma doença importante. Muitos deles até acham que é importante conversar com o tutor. Mas a hora de fazer a avaliação nutricional, abordagem de dieta, de 284 atendimentos, só 61%, ou seja, só 172 fizeram abordagem nutricional. Os outros nem perguntaram nada sobre o alimento.
né? Desses 172 atendimentos que houveram abordagem nutricional, 64% deles perguntaram assim: que tipo de alimento o paciente come? E aí, olha só que interessante. 61%, então eram 172 atendimentos que o veterinário fez pergunta, de 284. Aí 64%, ou seja, desses 172, 110 perguntando que tipo de alimento come. Desses 110 que receberam uma pergunta, os tutores, 67 deles disseram que o paciente come um único alimento. 95% sabiam até qual era a marca da ração que o paciente comia. 28% indicaram que comia 2 tipos de alimento. E 8% só admitiram oferecer guloseimas. Parou tudo, gente. Quem estiver me assistindo, fala sério. Você acredita que só 8% dos tutores oferecem guloseimas? Aposto que ninguém acredita, né? Realmente. Mas olha o que aconteceu. Em 75% dos casos, o médico veterinário não perguntou se os tutores administravam outros possíveis alimentos. Então, assim, 95% disse que comia a ração XYZ, e aí eles falaram, tudo bem, não perguntaram mais nada, né? Então, toda vez, 60 e poucos por cento, que o tutor disse que o animal comia, que o pet, o cão, comia só ração, 75% das vezes o veterinário se contentou com essa resposta, mesmo sabendo que não era verdade, vocês mesmos disseram aí que não era verdade o que o tutor estava relatando, mas o veterinário se contentou com isso, né? Então, olha que erro na avaliação nutricional, né? Então, ou seja, em 75% dos 110 atendimentos não foi realizada uma avaliação nutricional adequada, né? A gente não perguntou tudo. Então, de 284 atendimentos, de fato, 90 pacientes só passou por uma avaliação nutricional adequada, porque o resto ninguém perguntou nada, se comia petisco, se comia outros alimentos, de forma alguma. Gente, e petisco a gente pode incluir tanto os biscoitos para cães, bifinhos, como frutas, verduras, legumes, tudo isso é considerado petisco. Petisco é tudo que não é o alimento principal, a ração, tá? Então, a avaliação nutricional, a gente tem que perguntar, conte-me tudo que o paciente come, começando pelo café da manhã, pelo jantar, né? O que ele come no café da manhã, não come nada, ele não come biscoito, ele ganha prêmios quando faz as coisas certas, quem dá o alimento? Isso tudo vai passar pela avaliação nutricional. Aí, ok, passou, fizemos a nossa avaliação nutricional, vamos pôr aí em ação o nosso tratamento aqui, a nossa proposta de emagrecimento. Então, os pontos importantes, a gente vai identificar o paciente para o tutor, mostrar a escala e mostrar para o tutor que o paciente está, de fato, obeso. Boa parte dos tutores acham que o cão não está obeso. Conscientizar o tutor que o seu animal de estimação está doente. Então, mostra para ele quais são as complicações da obesidade, que cães obesos vão viver menos tempo. Eu mostro aquela fotinho do estudo de longevidade com os labradores e informa sobre as comorbidades que pode acontecer se o cão continuar acima do peso e avaliar se elas já não estão presentes, tá? De novo, olha só, trabalho europeu sobre a percepção de obesidade nos cães, né? A percepção dos tutores. E olha que interessante, tutores que não consideram a obesidade como uma doença apresentam maior probabilidade de ter cães obesos. Então, ele tem que saber que a obesidade é uma doença, tá? Identificar fator predisponente e determinante, realizar sempre um questionamento criterioso da dieta. Então, isso tudo é um ponto importante. Já vi muito tutor falar que dá bolacha, água e sal, porque afinal de contas a bolacha, água e sal é água e sal, e eu brinco, né? Põe aqui sal nesse copo e mexe vigorosamente para ver se sai uma bolacha. Definitivamente não sai. Tem tutor que dá gelatina, e ainda brinco, doutora, gelatina é só água, né? E eu faço as brincadeiras, eu entro na dança e falo, verdade, é só água. Mas se for só água, pensa bem, quando acaba a água na sua casa, a senhora lava a mão com gelatina? E aí eles dão risada, né? A gente tem que ter empatia com o tutor e fazer algumas brincadeiras. Então, preciso convencer o tutor que o cão dele está acima do peso, que a obesidade é uma doença, senão ele não vai aderir ao tratamento. Mostrar para ele que aquele pequeno excesso de peso, segundo a visão dele, né, que 1 quilo a mais
num cão de 10 quilos, corresponde aproximadamente, uma pessoa de 70 quilos, um acréscimo de 7 quilos. Então ele acha, doutora, mas está 1 quilinho a mais, não é nada. Se a senhora, para uma pessoa de 70 quilos, 1 quilinho a mais do cão, proporcionalmente, seria o quê? A mesma coisa que se a senhora tivesse 7 quilos a mais, então seria os 10%. Né? Gente, para pacientes humanos, a cada 4,5 kg é um manequim a mais, em média. Né? Então, seria como a senhora tivesse tendo que aumentar quase que 2 manequins. Esse é o 1 quilo do seu cão de 10, 1 quilo em excesso do seu cão de 10 quilos, tá? Então, a gente vai ter que mostrar. Eu gosto de mostrar, como eu falei para vocês, essa foto. Eu peço para o tutor falar qual cão que ele acha que está mais feliz, o de cima ou de baixo. E aí, 100% dos tutores falam que o cão de cima está mais feliz, né? E eu falo, então, o de cima está comendo alimentação controlada e o de baixo está comendo ração à vontade. Porque o tutor acha que fazer restrição, controle alimentar, vai deixar o cão triste e deprimido. E aí eu mostro para ele essas fotos e acabo convencendo que isso não é verdade. Trabalhei a mente do tutor porque é ele que vai fazer a dieta. E aí eu vou escolher qual é o alimento que eu vou administrar, tá? Qual é a dieta que eu vou administrar? Eu vou escolher, preferencialmente para os cães obesos, a ração coadjuvante, tá? Porque ela tem baixa densidade energética, enriquecida com proteínas e vitaminas. Então, lembrar que a gente vai trabalhar com restrição calórica. E aí, com isso, a gente vai restringir também a administração das vitaminas e sais minerais. Então, as rações, elas são acrescidas, o alimento coadjuvante, tem alta fibra para dar mais saciedade, tá? Então, a gente usa preferencialmente o alimento coadjuvante. Mas uma coisa que sempre me perguntam é, eu posso utilizar a ração light no tratamento da perda de peso? Então, assim, o alimento light, gente, ele vai entrar em 3 momentos. Primeiro, na prevenção, principalmente quando eu castro o paciente, mas também posso usar a prevenção da obesidade quando eu tenho um cão que é muito glutão. Eu posso utilizar o alimento light na manutenção, então, um cão que já passou pelo processo de perda de peso. Então, os cães que já foram gordinhos, eles têm mais chance de engordar depois na manutenção, né? Então, por quê? Porque eles têm um gasto energético menor, então eles precisam comer um alimento com uma densidade energética menor, então a gente acaba utilizando o alimento light. E no caso da obesidade, gente, se a gente tiver um sobrepeso, na verdade, um score 6, até um score 6, eu posso trabalhar com perda de peso com alimento light. Isso é permitido, isso não é incorreto, tá? Eu posso utilizar, sim, o alimento light no tratamento de cães obesos, quando eles têm pequenos sobrepesos aí, então um paciente com score até 6 eu posso utilizar. Acima disso, o melhor é a gente usar realmente o alimento coadjuvante, mas o alimento light, ele pode ser utilizado tanto na prevenção quanto na manutenção. Uma boa ideia é a gente usar o light na manutenção. Determinar a ingestão calórica, então a gente tem fórmulas para isso. Então, a fórmula clássica, necessidade energética de perda de peso é 70 vezes o peso ideal elevado a 0,75. A gente vai ter o valor em quilocalorias de alimento por dia que o paciente deve receber. Aqui vamos fazer um exemplo, mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, paciente castrado, macho, com score 9 de 9, então ele tem que perder aí 35 a 40%, tá? Tem 30 quilos. Então, o peso final dele, ideal, provavelmente vai ficar por volta de 18 quilos. Só que quando a gente vai aplicar a fórmula, gente, a gente não costuma utilizar dentro do peso meta, naquela forma da densidade energética e manutenção, o peso meta final, tá? A gente sempre vai colocar, para facilitar a vida, né, para o tutor, para o cão, por todo o processo, na verdade, a gente vai restringir um pouco menos, e no geral a gente padroniza para usar naquela formulazinha uma restrição de 15% até 20% na hora de calcular o peso meta, tá? A gente tem, então, o paciente que tem um score 9, ele tem que perder aí de 35% a 40% do peso atual. Então, nesse caso, ele teria que ir para 18 quilos, tá? Ele tem uma meta semanal, o que é o ideal que ele perca? De 1 a 2% do peso corpóreo por semana, tá? Isso é a meta semanal para ver se a dieta está funcionando ou não. E a gente tem que calcular para o tutor exatamente isso, mostrar para ele, olha,
Qual que é a meta semanal? Por semana ele vai perder de 1 a 2%, senão ele vai voltar daqui um mês e achar que o cachorro não perdeu nada, né? Que ainda tá gordo. Tempo que ele vai levar para atingir essa meta vão ser de 40 a 80 semanas, nesse caso, que é um caso extremo, então de 10 a 20 meses aí para atingir o peso ideal. Isso às vezes pode ser visto como uma coisa desanimadora pelo tutor, tá? Então tem que tomar cuidado. Existem vários estudos hoje demonstrando o que é o peso do tratamento veterinário para os tutores, tá? Então, hoje a gente fala muito numa saúde única, né? Que envolve toda a casa. Então, dentro dessa ideia de saúde única, que envolve o tutor, os pets, a casa toda envolvida, a gente pensa muito no tutor durante qualquer processo de tratamento e, sabidamente, os tratamentos veterinários, eles são um peso, um fardo para o tutor, tá? E isso vai influenciar o quê? No quanto o tutor vai aderir, entre aspas, ao tratamento, né? Ele vai o comprometimento do tutor depende também desse processo todo, que é um peso. Então, a gente tem que ajudá-lo nesse processo, tirar o peso das costas do tutor. Então, tá, o paciente precisa perder 40%, voltei naquele exemplo, então ele tem que chegar a 18 quilos. Sei que isso vai demorar de 20 a 40 semanas, tá? Mas sei que ele tem que perder de 1 a 2%. Como é que eu vou fazer essa restrição, então? Então, a gente vai usar um peso meta inicial, que é o que eu vou usar na fórmula. Então, vamos tirar 15%, porque assim eu tenho uma meta mais próximo para o tutor, né? Isso não vai ser um fardo para aquele tutor. Então, eu falo, vamos colocar uma meta inicial. Então, ele tem que perder por semana ainda, continua sendo 1 a 2% do peso atual por semana. Vou aplicar a fórmula aqui, né? Então, ele vai... Para ele chegar no peso, nesses 25,5 kg, ele vai gastar 7 meses e meio, então é mais próximo para o tutor. Não quer dizer que a gente vai parar a dieta aqui, tá, gente? Mas vamos colocar metas mais próximas, mais realistas para o tutor, né? Mais a curto prazo. Então, ele acaba ficando feliz, né? Que vai demorar mais tempo ele atingir essa meta inicial. Lembra que ele não acha que o cão tá tão gordo assim, né? A gente acha que ele tem que perder 40%, mas o tutor... Lembra, na escala de condição corporal, ele vai subestimar o score. Então, ele vai falar que o paciente tem score 7, você está falando que é 9. Então, vamos diminuir um pouquinho, vamos deixar o tutor mais confortável, 25,5. Então, eu faço 70 vezes o peso meta inicial, que é o 25,5 elevado a 0,75. E aí, eu vou ter a necessidade energética para perda de peso em quilocalorias. E aí, depois a gente pega o alimento coadjuvante para tratar a obesidade. Então, vamos pegar um alimento com uma energia metabolizável de 3 quilocalorias por grama. Eu sei que 1 grama do alimento tem 3 quilocalorias. O meu paciente vai receber 794. Então, quantos gramas ele vai receber? X, uma regrinha de 3 simples. Então, ele vai receber 294 gramas de ração ao dia, se ele for comer exclusivamente ração, tá? É permitido dar petiscos? Sim. Até 10% do total das calorias. Então, o paciente tem que ingerir 794 quilocalorias. Então, a gente vai pegar 10% disso, descontar daqui. Então, vou fazer. Então, o paciente vai comer 79 quilocalorias na forma de petiscos e o restante na forma de ração, 10% de petisco. Mas eu tenho que descontar os 79 quilocalorias daqui, tá, gente? E petisco, gente, pode ser o chuchu, pode ser a abobrinha, pode ser a fruta preferida do paciente, pode ser o biscoito. Petisco é tudo aquilo que vai ser administrado fora da ração, que vai ser o alimento principal. Lembre que a gente tem que pesar todos os dias, e aí a gente pode convencer a tutora a comprar a balança mais fashion que ela quiser, né? Então, às vezes eles reclamam que tem que pesar, é fácil, é uma balancinha de cozinha. A gente até indica para eles as colheres para pesar o alimento. Aí tem doutor que fala, doutora, uma colher de R$129 é muito cara, não vou comprar não para pesar o alimento. Se fosse mais barata, uma de 51, 60, eu comprava. Ah, minha senhora, tem essa aqui de R$13. Então, você vai comprar 5 colheres para pesar a ração do seu cão, né? Então, a gente vai brincando e vai convencendo ao tutor aí a comprar os instrumentos para pesar aquele alimento. Então, o tutor vai sair com a receita do alimento em gramas, X gramas de ração, mais X gramas de chuchu, que é o petisco, se ele escolher o chuchu,
ou se ele escolher a maçã, se ele quer usar um biscoito, tá? Tudo tem que ser pesado, tá? Os comedouros inteligentes também pode auxiliar no processo. Então, aqui, olha só, esse comedouro é um comedouro para facilitar, para dificultar para o paciente comer o alimento de uma maneira mais lenta, tá? Então, aqui no consultório, esse pacientezinho está comendo alface, tá? Então, o petisco lá no consultório da doutora Alessandra é alface, olha só, ele está se deliciando. Tudo tem que ser pesado, tá, gente? Alface, eu acho que a alface é o único que eu falo que é ponto zero, né? Mas todo o restante dos petiscos pode, mas esse dia que ele vai para o consultório, ele ganha uma alfacinha que eu não desconto no total da ração, tá? Olha lá. Olha que bonitinho, se deliciando com a alfacinha, né? Então, isso aqui é bastante interessante, esses comedouros, porque quando a gente prescreve alimento ração para o paciente, às vezes o tutor põe a ração, em 30 segundos o cachorro já comeu toda a ração e o tutor fica com a impressão de que é pouco alimento. Então, esses comedouros inteligentes, eles são importantes aí para fazer com que o paciente coma mais lentamente. Posso usar também para facilitar esses brinquedos onde eu escondo aqui a ração, para que ele também coma mais lentamente. Então, a orientação nutricional, gente, é o que vai comer, a ração que você vai prescrever. Na receita tem que estar escrito a quantidade em gramas. Se o petisco for liberado, você vai descontar do total das calorias que você está prescrevendo. E aí, na forma de petiscos, no máximo 10% do total, tá? E aí você vai descontar do total. Tem que estar na receita. E a forma como você vai administrar o alimento também vai estar na receita, e eu acabo indicando esses comedouros inteligentes para aumentar o tempo de gestão alimentar. E até para fazer um enriquecimento ambiental, né? O paciente, que o cão tenha aí ao longo do dia ração disponível, se quiser dar em alguns horários, dentro de brinquedos, para que ele possa caçar, vamos dizer assim, né? Então, escolhi o alimento, fiz o cálculo da ingestão calórica para perda de peso, programamos as metas, né? Quantos por cento ele tem que perder por semana, e ele precisa das reavaliações. Então, a cada 15 dias, ele deve inicialmente voltar no consultório para a gente ver se ele está atingindo a meta, que é de 1 a 2% do peso, de perda do peso corpóreo por semana, tá? Estimulem o tutor, lembra? Que a gente hoje fala muito do quê? Do tutor, porque esse tutor, ele é a pessoa que vai executar. A gente fala muito da saúde única, a gente fala do círculo da nutrição, que o tutor, ele é uma ferramenta importante, ativa no processo, tá? Então, estimule o tutor a manter a dieta todas as vezes que ele volta no consultório, traz informações novas que ele não tinha, mostra novas ferramentas, e estimulem a atividade física. Então, lembra que no começo eu falei definição, que é a obesidade, um desbalanço entre o que ele recebe, a energia que ele recebe, da energia que ele gasta. Então, uma coisa que a gente vê também durante o processo de emagrecimento, ou no processo de prevenção, que o veterinário não faz nenhum tipo de orientação com relação aos exercícios. Então, a gente tem que insistir para o tutor que o paciente precisa fazer exercício, né? E aí, de novo, faz parte do trabalho da Patrícia, né? Então, quantos veterinários estimulam os tutores a fazer atividade física? Só 63% dizem que sempre, 32% às vezes e quase 4% nunca. E, gente, e essa atividade física, essa orientação, ela tem que ser feita detalhadamente, da mesma forma, é uma prescrição. Quanto tempo, o que será feito, né? A gente tem até uma história bastante hilária de uma tutora que o paciente não estava emagrecendo, parou de, né, não estava emagrecendo, e aí eu fui fazendo os cálculos de necessidade energética de perda de peso, restringindo cada vez mais a quantidade de calorias, e eu falei para a tutora, a senhora está fazendo exercício? Doutora, estou fazendo, porque eu comecei com passeios diários de 5 minutos, 3 minutos, a gente vai aumentando gradativamente. Ela falou, doutora, eu passei com ela todos os dias, inclusive sábado e domingo. Inclusive, eu trouxe fotos comprovando que eu passeio com ela todos os dias.
E, de fato, ela estava passeando todos os dias, né? Faltou aqui uma orientação do médico veterinário, né, de como deveria ser feito esse passeio. Então, a tutora achava que o passeio era só para ela não ficar deprimida. E aí ela comprou um carrinho e, de fato, todos os dias ela passeava com o cãozinho. Né? Ia, inclusive, ao shopping com o cãozinho no carrinho. Ok? Então, a gente precisa encorajar, explicar, tem que ser uma prescrição do que vai ser feito em relação à atividade física. Ok? E se o paciente não atingiu a meta? Né? Essa redução de 1 a 2%. Aí a gente vai recalculando a ingestão calórica, primeiramente, cheque, né, as falhas no manejo, todas primeiro, né? Então, sempre, tipo, essa paciente que eu mostrei para vocês, a falha no manejo era ela estava passeando, mas na forma inadequada, né? Dentro do carrinho, não estava se exercitando, então não era, ela não precisa passear, ela precisa se exercitar, né? Então, identificar falhas no tratamento, como falta de exercício, não pesar o alimento, administrar coisas que a tutora acha que não tem problema, por exemplo, bolacha, água e sal, achando que é só água e sal, gelatina, achando que é só água, né, tá cheio de açúcar, então identificar falhas no tratamento, se está pesando, ou se ele está usando copo medida. E se tudo tiver certo, a gente precisa recalcular a ingestão calórica. Então, alguns pacientes, para emagrecer, a gente tem que diminuir a quantidade de calorias que ele está recebendo. E, por último, checar as endocrinopatias, gente, mas é a minoria. A maior parte dos pacientes gordinhos comem mais do que gastam, tá? Não tem nenhum problema endocrinológico de base, tá? E aí, quais são os fatores que prejudicam, né? Levam à falha no programa de perda de peso, tá? Então, no programa onde estava envolvido aí 73 animais, 64% tiveram uma perda semanal inferior a 1%, não atingiram a meta, então é difícil manter essa meta, essa intensidade de perda de peso de 1 a 2%, né? Agora, boa parte da falha, né, dos 47 que não atingiram a meta, o que aconteceu? 21 deles, dos 47, não seguiram as recomendações nutricionais e de atividade física. Então, ou não seguiram a recomendação de pesar todos os alimentos, de não administrar petisco, não fizeram exercício como recomendado, né? Então, na maior parte das vezes, né, 44%, então grande parte, eles não seguiram as recomendações. Então, a gente tem que checar onde está o problema, tá? Lembra, não dá para não pesar o alimento. Uma das coisas que é errado com frequência. E após atingir a meta, gente? Cheguei na meta, então é tão difícil quanto perder peso, manter o peso ideal. Então, como é que eu faço para fazer a manutenção do meu paciente? Existem, gente, fórmulas de necessidade energética de manutenção. Só que o que acontece? Os estudos mostram que animais que emagreceram, quando eles entram na manutenção, eles devem comer menos em relação à população em geral, tá? Então, ao invés de aplicar essas fórmulas de necessidade energética de manutenção, então aqui, o paciente chegou no peso meta comendo 551 quilocalorias. Como é que eu vou fazer a manutenção? Eu vou adicionar calorias no total do alimento, tá? E aí eu vou adicionando mais calorias a cada semana, a cada 15 dias, eu vou reavaliando o paciente. Então, ele chegou no peso meta, estava comendo 192 gramas de um determinado alimento. Aí eu vou adicionar mais calorias, 5%, vou pedir para 5% a mais de calorias, vou pedir para ele voltar em 15 dias e vou pesar o paciente. Voltou em 15 dias, ele ainda perdeu mais peso, tá? Então significa que ele pode comer mais ração. Aí eu vou adicionar mais 10% de calorias, então mais gramas. E aí, nesse processo de manutenção, o que eu vou utilizar? Como eu falei para vocês anteriormente, na maioria das vezes, a gente vai administrar como alimento de manutenção uma ração light. Por quê? Porque esses cães têm um gasto energético menor do que a média da população. E, geralmente, esses cães têm mais fome do que a média da população. Então, uma forma de eu administrar um volume não tão restrito em quantidade, em gramas, é, na manutenção, eu utilizar um alimento light.
Então, o que eu costumo fazer? Eu prefiro fazer a mudança gradativa da ração. Primeiro, eu adiciono calorias, para eu poder entender quantas calorias ele pode comer. E aí, na adição de calorias, eu vou fazendo a transição. Eu adiciono calorias, só que ao invés de adicionar calorias na forma de alimento coadjuvante, eu adiciono na forma de alimento light. Então, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Aí, descobri a quantidade de alimento que ele fica bem. Vamos supor que eu pus 10% de calorias aqui. E aí, ele voltou depois de 15 dias, o peso estava estável. Então, eu sei que ele pode comer, então, as 551 quilocalorias, mais 10%. Que então dava 192 gramas de alimento coadjuvante, mais 10%. Aí, desses 10%, eu já fiz a transição para alimento light. Então, 10% das calorias já estava na forma do alimento light. Voltou 15 dias, não engordou nem emagreceu. Então, eu sei que essa é a necessidade energética de manutenção desse paciente. E aí, eu começo a fazer a transição. Então, a maior parte dos nossos pacientes que passaram por um processo de perda de peso vai comer o alimento light, tá? Então, para eu ter sucesso no meu tratamento, eu preciso trazer informação para o tutor. Lembra que a maior parte dos tutores não a consideram a obesidade uma doença e, consequentemente, esses cães têm maior predisposição a desenvolver obesidade. A gente sabe que aqueles tutores que não acreditam que a obesidade é uma doença, eles falham mais no tratamento. A partir do momento que o tutor ele virou o nosso aliado, por quê? Porque ele teve a informação, a gente vai planejar como é que vai ser feito isso. E aí no planejamento, a gente vai falar para o tutor quais são as metas, quanto que ele tem que perder por semana e vamos fazer os acompanhamentos, tá? Na hora de executar, qual é o alimento que ele vai comer, em qual quantidade. Isso é uma receita, é uma prescrição. Na prescrição do médico veterinário tem que ter o nome do alimento, a quantidade em gramas. Se tiver petiscos, o petisco tem que ser calculado e tem que constar na receita. Dar dicas para o tutor como é que ele vai administrar esse alimento para ser uma ferramenta agradável. Então, podemos usar os brinquedos, a gente pode usar os comedouros inteligentes para aumentar o grau de dificuldade para o animal conseguir pegar o alimento e, consequentemente, ele vai comer um período, vai demorar mais tempo para comer todo o alimento, né? Então, execução, como é que ele vai fazer, tá? E, acima de tudo, gente, motivação. O tutor tem que estar motivado para realizar o tratamento. Lembre aí, ó, do círculo da nutrição, que está lá no consenso de nutrição, né? Que envolve fatores de dieta e tem que estar tudo conectado, olha só, tem que estar tudo conectado. A dieta, o paciente e o manejo, que aí vai viver o tutor e toda a casa. Só assim, né, seguindo todas essas dicas, essa interligação, interdependência dos fatores, que a gente vai ter sucesso. Tá? Então, é muito importante a gente estimular o tutor. E olha só, aquela cachorrinha que eu mostrei para vocês, né? Quando ela chegou para a gente sem nenhuma qualidade de vida, a gente não conseguiu deixá-la na estação para poder fazer a foto. Aqui, essa cachorrinha, ela ainda estava com score de condição corporal muito acima do ideal, ela ainda continuava com score 9, mas olha só como ela ganhou qualidade de vida, só porque ela emagreceu um pouco. Então, isso é estimulante para o tutor. Então, eu mostro fotos, eu mostro trabalhos, a gente tem que identificar o perfil do tutor. Então, essa paciente, assim, ela chegou assim para a gente, sem conseguir se manter em estação. Mostrei para vocês no começo da aula ela tomando água deitada. E aí, ela mesmo acima do score ideal, ela já ganhou qualidade de vida aqui, quando ela já conseguiu se manter em estação, tá? Então, isso é motivador e só assim a gente vai ter sucesso no tratamento da obesidade. Obrigada, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato com o pessoal do VetSmart. Aqui também tem os meus contatos aí no Instagram. Espero tê-los ajudado. Até mais.
Olá pessoal, eu sou Ana Chisotti, médica veterinária e coordenadora técnica da Quatri. Primeiramente gostaria de agradecer a doutora Alessandra Vargas pela excelente palestra e explanação sobre esse assunto que é tão importante para a qualidade de vida e para a saúde dos animais. E gostaria de aproveitar o momento para mostrar para vocês o novo lançamento da Quatri, a Quatri Supreme Light Adulto Todas as Raças. Esse é um alimento de cuidado especial e, assim como todo alimento da linha Supreme, ele é composto por conservantes 100% naturais e ele é livre de transgênicos. Possui o sabor salmão e batata doce e conta com ingredientes naturais como chá verde, a maçã, o ovo e a linhaça. E quando que a gente indica, quais são as indicações para a utilização desse alimento? Para animais que têm baixa atividade física, então animais que vivem em espaços confinados ou que o tutor não tem muito tempo, de fazer uma atividade com esses animais. Para animais que têm tendência a ganhar peso, então algumas raças, igual a doutora Alessandra explicou, tem uma tendência, uma facilidade de ganhar peso, o Golden, o Labrador, o Pug, o Basset Hound. Animais pós-castração, a pós-castração exige aí uma mudança na alimentação desse animal, uma redução no consumo energético, justamente para ele não vir a ganhar peso. E a gente tem também a indicação para animais que estão em sobrepeso. Na escala de 1 a 9, os animais estão em sobrepeso, a gente consegue aí, ainda utilizar o alimento light e ele não é indicado para redução, para um programa de perda de peso do animal. Então, nesse caso, é somente o alimento coadjuvante que vai trazer o animal num score ideal, num score 4 ou 5. Então, esse alimento é indicado somente para animais em sobrepeso. E a gente tem essa indicação em rótulo. Então, seguindo a recomendação do uso, do peso do animal, a gente vai conseguir reduzir um pouco o peso, trazendo ele para o peso ideal. E tem alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção do produto, alguns ingredientes como a proteína, a quantidade de fibra e alguns ingredientes que a gente acrescenta nesse produto que vai trazer esses benefícios e vai ter essa indicação. Um deles, um benefício muito importante que tem no produto é a sensação de saciedade e a gente consegue fazer isso aumentando o teor de proteína. Esse aumento do teor de proteína não é só a quantidade, mas sim a qualidade. A gente possui 4 proteínas de origem animal, entre elas o salmão e o ovo, e além de dar saciedade, permite manter a massa muscular do animal. Porque o animal que está em sobrepeso, nós queremos que ele atinja o peso ideal, mas que ele perca gordura, e não perca massa magra. E também nessa sensação de saciedade, esse produto traz um teor maior de fibra e também carboidratos complexos, como a batata doce e o sorgo, que vai ajudar o animal a se sentir saciado. Então, dividindo entre as refeições, vai dar bem-estar para esse animal conseguir aguardar aí próximo momento de se alimentar. Também muito importante, controlar o peso desse animal. Então a gente inclui um ingrediente muito especial que é a L-carnitina, que vai favorecer a queima da gordura, a beta-oxidação. Então ele coloca gorduras de cadeias longas dentro da mitocôndria e transforma em energia. Então ajuda aí perder um pouco o peso do animal. E a redução da gordura. Então, nós temos a redução de 50% do teor de estratério, do teor de gordura, comparado a um alimento de manutenção. E essa redução da gordura, o aumento da fibra, o aumento da proteína, nós diminuímos a energia metabolizável do produto. Então, é um produto de baixa caloria para um alimento super premium, de 3.545 quilocalorias por quilo.
Também muito importante para ajudar na saúde do animal são os condroprotetores, né? A glucosamina e a condroitina vai favorecer com que esse animal tenha uma saúde articular e também até para o tutor que quiser passear ou introduzir algum exercício, né, no dia a dia durante essa fase de voltar o animal para um peso ideal, os condroprotetores, eles são muito importantes. Além, né, de todos os benefícios que traz, né, a linha Supreme, né, 4 Supreme, como os antioxidantes, né, a gente já falou de 2 deles, são importantes, o chá verde, a maçã, que vai dar vitalidade, vai revitalizar o corpo desse animal, diminuindo os radicais livres, aumentando aí a longevidade dos animais. Tem uma saúde, ingredientes para a saúde intestinal e alta digestibilidade, com fibras, enriquecido com prebióticos, 2 prebióticos em alta concentração. Ingredientes para pele e pelagem, né? Então, ômega 3, 6, biotina e zinco, que vai manter o pelo do animal bonito e saudável. E também um cuidado oral, né? O ingrediente, o hexametafosfato, que vai auxiliar na limpeza, né? Vai impedir a formação do tártaro ou retardar a formação do tártaro e ajudar no mau hálito do animal também. Então, são benefícios da Supreme que a gente traz nesse alimento especial da 4 Supreme Light. E aí a nossa linha, né, um produto que veio para complementar a nossa linha para cães. Então, aqui a nossa linha completa, que temos para cães, o dermato, alimento sênior para adulto e filhote. Complementando a linha, lançamos aí o nosso alimento 4 Supreme Light. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e pedir para vocês acompanharem a 4 aí nas nossas redes sociais. Até breve!